Olá, bem-vindos a mais um episódio do Reprodução em Pauta, o podcast da Originária Medicina Reprodutiva. Meu nome é Gustavo Arantes Rosa Maciel, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou também diretor científico da Originária. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Roberto Izzo, que ele é um dos sócios da Originária e ele também tem uma atividade de docência no Hospital das Clínicas. Então, bem-vindo, Izzo. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente conversar um pouquinho a respeito dos medicamentos que habitualmente são utilizados nesse processo de fertilização assistida, de reprodução assistida. Bom, professor Gustavo, né? Vamos deixar o podcast aqui mais amigável, mas é um prazer estar aqui com você. Você é o nosso diretor científico, eu estou aqui como um dos sócios, né? Um dos diretores da Originária. E eu acho que é interessante, né? Aproveitando sua expertise, a minha expertise, nós discutimos, né, sobre os medicamentos que são usados durante a jornada da paciente na reprodução assistida, né? Seja de baixa, de alta complexidade. A gente dá uma viajada, né? Fazer uma viagem sobre todos esses pontos, né? Perfeito, acho que vai ser muito legal, porque na verdade o Izzo é uma pessoa que tem uma experiência muito grande em reprodução, há anos ele milita nessa área, né? Então, e essa foi eu achei que ia ser uma boa mistura, né? Então eu acho que a gente está aí para conversar um pouquinho a respeito desses medicamentos. Então, para a gente ir tocando para frente sem atrasar muito, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, na verdade, quando a gente vai estar numa situação em que a mulher ou então o casal ele tem algum tipo de dificuldade para engravidar, a gente tem que lançar a mão de algumas técnicas, de algumas estratégias para ajudar esse casal a conseguir uma gravidez, né? E uma dessas estratégias, e uma parte fundamental dessa estratégia, é exatamente a utilização de alguns medicamentos, né? Então, aí, para a gente conversar um pouquinho a respeito de cada um deles, a gente fez uma divisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando um casal está tentando engravidar e não consegue, e mais ainda, agora nós vamos focar um pouco mais quando ele tem uma necessidade de fazer uma fertilização in vitro. Então, existem alguns passos que são passos importantes nessa jornada. O primeiro passo é que a gente vai fazer o que a gente chama de um estímulo ovariano. A gente vai utilizar algumas medicações para fazer com que o ovário, que habitualmente ovula um óvulo por mês, ele consiga ovular mais para a gente conseguir utilizar, vamos dizer assim, esses óvulos em outras oportunidades. A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente tem necessidade de fazer, é um bloqueio para não haver uma ovulação precoce no momento em que a gente está fazendo o estímulo. Por outro lado, a gente tem um terceiro passo, e esse terceiro passo é que a gente faz a paciente ovular, diríamos assim, né, Izzo? Então é o que a gente chama de trigger, ou então um processo de maturação dos óvulos. E posteriormente a gente precisa fazer o que a gente chama de suporte de fase lútea, ou então a gente tem que utilizar também alguns medicamentos, principalmente se essa paciente vai fazer a transferência do embrião logo em seguida. Então a ideia desse podcast é conversar um pouquinho sobre cada um deles e para que as pacientes, para que os casais e também os colegas médicos fiquem mais familiarizados com esses processos, né? Então agora eu vou dar a palavra para o Izzo, queria que você comentasse um pouquinho, Izzo, a respeito de quais são os medicamentos que a gente normalmente utiliza para a gente fazer essa parte número 1 aí, que seria o estímulo ovariano. Então, Gustavo, como você propriamente disse, a gente vai fazer uma reprodução assistida. Nós vamos assistir essa mulher, né, que faz parte do tratamento, a estimulação dela, em todas as fases. Então, nós vamos assistir a ovulação dela, nós vamos assistir o processo propriamente dito de rotura do folículo ou a aspiração, né, dos folículos, e nós vamos assistir a fase lútea, que seria na intenção de fazer já uma transferência a fresco, caso fosse a nossa conduta, né? Então, quando nós falamos dos indutores de ovulação, acho que fica mais fácil nós falarmos de algumas drogas
via oral, né? Então, vamos dizer, os indutores orais, né? As medicações utilizadas por via oral e as medicações injetáveis. Ótimo. Obviamente que existem um portfólio de protocolos diferentes que vão ser utilizados de acordo com alguns critérios, de acordo com a avaliação dessa paciente, que vai entrar desde a faixa etária dela, do porte Perfeito. físico dela, né? O índice de massa corpórea importante como você mesmo é um grande estudioso, como que está essa reserva ovariana. Então, Exato. e baseado nisso, nós vamos ter essa possibilidade de oferecer alguns protocolos diversificados. Eu acho que, basicamente, ou nós vamos utilizar medicações via oral, ou nós vamos utilizar medicações injetáveis, ou nós vamos fazer uma mistura, né? Nós vamos fazer um protocolo que a gente possa utilizar Um as em duas outro. vias, né? As duas vias de medicação que têm ações hormonais um pouco diferentes, né? Perfeito. Então, esse é um dado já importante que você falou, é que é aquela história, não existe um protocolo que caiba a todas as pacientes, Não. né? Isso é uma coisa importante, porque muitas e muitas pacientes falam assim, eu já procurei algumas informações na internet, eu já procurei informações com outros colegas e eu já sei que o meu protocolo é esse. Na verdade, não é bem assim, né? Porque existem algumas variações e aí, muitas e muitas vezes, a gente precisa exatamente escolher qual que seria o melhor caminho para cada casal. Agora, com relação aos medicamentos que fazem o estímulo ovariano, vamos começar aí esses de injetáveis. Conta aí pra gente como é que funciona exatamente, que substâncias que são essas, só pra gente ter uma Então, ideia. as drogas injetáveis, elas passaram por uma evolução, né? Me lembro antigamente, já que nós estamos aqui para falar um pouco da experiência, talvez há 20, 30 anos atrás, esses indutores de ovulação, eles eram drogas que eram injetadas por via intramuscular. E um dos desenvolvimentos da indústria farmacêutica foi tentar tornar essas aplicações mais convenientes para a paciente e mudando a via de aplicação. Para isso, eles tinham que purificar essas medicações, né? Que elas Perfeito. pudessem ser, por exemplo, aplicadas por via subcutânea. Então, hoje, todas essas drogas injetáveis que nós temos à disposição passaram a ser aplicadas por via subcutânea. Basicamente, vamos lá, temos duas famílias importantes. Nós temos as drogas recombinantes, que são drogas feitas por engenharia genética, sejam em células de rato ou células humanas. E nós Uhum. temos as gonadotrofinas urinárias purificadas, que nada mais são do que substâncias que são isoladas da urina, por exemplo, de uma mulher na menopausa, e você consegue isolar as moléculas de FSH e LH, fazer a medicação, purificar essa medicação e permitir que ela seja aplicada por via subcutânea, o que torna o tratamento muito mais amigável, muito mais, entre aspas, uma facilidade maior, né, para a paciente. Muitas vezes é uma caneta de hormônio que ela faz uma aplicação por dia, e isso revolucionou um pouco, né, essa questão da estimulação. Basicamente Perfeito. são essas duas famílias que eu vejo hoje que nós temos à disposição, né? Excelente. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é utilizar, vamos dizer assim, substâncias muito parecidas com o que são produzidas pela hipófise, né, para estimular o ovário, né? Então, a gente tem as gonadotrofinas, uma delas são as gonadotrofinas urinárias, como você falou, né, o FSH, e os recombinantes. Eles podem vir o FSH separadamente, né, o LH, ou então uma mistura dos dois, né? Então, isso é uma coisa. Agora, em termos práticos, como é que funciona? Então, a paciente vai lá, normalmente ela faz um primeiro ultrassom, né, para a gente ver se ela tem algum É, cisto, alguma isso é muito coisa. importante, Gustavo. Do ponto de vista técnico, eu sempre considero importante a gente fazer esse ultrassom que nós denominamos de basal, vamos lá. Perfeito. Então, é um ultrassom que nos permite avaliar os ovários naquele momento e saber se tecnicamente eu estou em condições de estímulo. O que eu não teria uma condição de estímulo? Por exemplo, não é incomum nós termos um cisto ovariano. Que ele Não pode é atrapalhar incomum e bastante, né? atrapalha, você sabe disso. Não é incomum nós vermos uma corte de folículos, muitas vezes muito heterogênea, o que pode conferir uma resposta ovulatória não tão sincrônica, né? Aham.
também não é tão raro, muitas vezes na mesma mulher nós vemos um ciclo menstrual que ela tinha uma reserva X e quando ela vai iniciar o tratamento, você faz ultrassom e você fala, poxa, ela podia ter uma reserva melhor do que ela está hoje. Então eu não vou estimulá-la agora, vou esperar mais um pouquinho. Esperar um pouco. Porque tem essas pequenas variações Sim. aí, né? Então o ultrassom basal ele é feito com a mulher no período menstrual. Tecnicamente ele deve ser realizado no segundo ou terceiro dia da menstruação. Ótimo. E você vai realmente usar as informações do ultrassom para você dar o sinal verde. Vamos estimular. Né? Perfeito. Mais ou menos eu acho que é fundamental. Não vamos dar medicação quando ela menstruar e não vamos verificar se ela está em condição de estímulo ou não. Perfeito. Então, aí, a partir daí, imaginemos, a paciente passa lá, fez um ultrassom, então você estimou novamente a reserva dela, viu quantos folículos. Aí, aqui eu queria só comentar uma coisa a respeito dessa questão assincronia que você disse, que eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque o que acontece? Os folículos, às vezes, eles crescem de um jeito um pouquinho desiguais, né? De um jeito desigual entre eles. E isso, quando a gente vai fazer o estímulo, não é tão bom, né? Por quê? Porque a gente vai dar um estímulo para todo mundo crescer, só que um já está maiorzinho, o outro está muito pequenininho, e chega lá no final de alguns dias, né? 8 dias, mais ou menos, 10 dias. A performance pode não ser aquela que você queria. Exato, né? porque às vezes eles estão muito desiguais entre eles, né? Então aí você vai aspirar alguns e vai acabar perdendo outros. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente consegue fazer algumas coisinhas para melhorar isso, mas às vezes elas estão lá mais ou menos com todos os folículos de tamanho semelhante, eles vão crescer juntos, e aí que seria o ideal, né? Aí você faz ultrassom e aí ela começa a tomar. E aí conta pra gente como é que ela faz uso disso. É uso diário? Vamos detalhar um pouquinho. É muito importante. Lá na Originária, a gente toma muito cuidado na hora de orientar essa paciente em relação à aplicação, né? Isso é muito importante. Sim, né? fundamental. Isso às vezes entre aspas, é um medo que a paciente está. Será que eu vou aplicar direito? Será que vai funcionar? Será que eu vou fazer direito? Então, nós temos lá, a enfermagem se encarrega de fazer uma orientação pessoal a essa paciente, mostrando como que ela pode fazer a sua autoaplicação. Inclusive, ela pode baixar no seu celular um aplicativo da Originária, onde nós temos vídeos de orientação, são né? vídeos de orientação feitos pelas próprias enfermeiras da Originária, onde elas vão orientar como que você prepara a medicação, né? Depende qual é a medicação que você está utilizando, mas basicamente nós orientamos ela a fazer essa aplicação no mesmo horário, então, todo dia. Todo dia, diariamente. Em média, nós vamos gastar em média de 10 a 12 dias de estímulo. Perfeito. E eventualmente, claro, a depender do ultrassom, os ultrassons que você vai fazendo, para você avaliar a resposta à medicação, você vai ajustar a dose, você vai entrar, como você falou, com a medicação que vai inibir uma ovulação espontânea. Perfeito. E seguir em frente. Aí eu quero falar duas coisas que são importantes. Primeiro é sobre a equipe de enfermagem, né? Então, nesse aspecto, é uma coisa muito clara que a gente tem lá na Originária é o quê? É uma equipe de excelência, de acolhimento, né, de explicação. E é interessante porque todo médico que vai entrar lá, inclusive, passa por esse mesmo treinamento, né? Para a gente ver quais são as medicações disponíveis, e isso é muito bom. E isso tem essa equipe que vai dar sempre esse suporte, né? Para tirar essas dúvidas exatamente da paciente. Porque, às vezes, a paciente tem alguma sensação de falar assim, meu Deus, será que eu vou conseguir dar uma injeção em mim mesmo? Né? E aí é mais simples do que a gente imagina, né? Não é que é uma injeção que você vai tomar. Então, é uma agulhinha pequenininha que ela vai ter que aplicar, normalmente na barriga, né? E aí ela vai começar a fazer esse estímulo, ou seja, fazer com que o ovário dela comece a produzir mais do que o habitual. Porque... A princípio seria tipo um óvulo por mês, né? Só que pelo processo a gente quer otimizar são vários isso, óvulos né? ao mesmo tempo. A gente quer conseguir, vamos dizer assim, que vários óvulos eles cresçam simultaneamente para a gente aproveitar essa oportunidade, já que é uma técnica de alta complexidade. E, Gustavo, e elas perguntam, né? Quando elas vão iniciar o estímulo, quais são os efeitos colaterais, né? Que você pode ter, né? Perfeito, conta aí para nós. Então...
Eu acho que houve um desenvolvimento muito grande dessas medicações. Assim, a gente realmente os efeitos colaterais hoje Mudou muito, né? existem, mas são muito menores do que no passado, na minha opinião. Mas às vezes essa paciente ela vai sentir inicialmente. Eu já vi paciente que reclama de uma cefaleia, de uma dor Às de vezes pode cabeça no acontecer. início, mas que isso depois vai desaparecer. Ela vai sentir mais cansaço, talvez pelo aumento do estrogênio, não sei se ela fica mais cansada. Isso normalmente mais lá pra Mais para frente, né? frente, ela Isso. vai. Ela pergunta, doutor, eu vou ficar mais carinhosa com meu marido ou eu vou ficar mais brava com meu marido, né? É variável. De repente, o estrógeno vai deixar ela um pouco mais sensível, né? Um pouco mais, Perfeito. vamos dizer, talvez um pouco mais irritada, né? Com o estímulo. E assim, E dor mamária tem? distensão abdominal, eventualmente, uma sensação de peso. Claro, se uma paciente que tem uma resposta exacerbada, ela pode realmente ter efeitos em termos de distensão abdominal, de dor, mais comuns, mas Aham. na grande maioria das pacientes, né, a gente recomenda uma hidratação oral, né, bastante Isso líquido é via oral em muito geral, né? importante, né? Porque é Tomar uma bastante paciente que, por líquido. incrível que pareça, tem uma tendência a desidratar. Exato. A gente orienta uma dieta rica em proteína, né? Para a gente tentar. Eu sei que é uma medida aguda, mas para tentar minimizar A chance de complicação de maior, né? retenção hídrica, etc. E eu gosto muito de orientar no final dessa estimulação uma diminuição da atividade física, principalmente para evitar um desconforto abdominal. E é descrito, né? A gente sabe que em ou menos de 1% dos casos ocorre a torção ovariana. Isso é E isso importante. é um quadro que a gente não quer que nenhuma paciente nossa passe por isso. Exato. Então, sempre, hoje todo mundo faz muita atividade física, então precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu vejo assim os efeitos, né? Perfeito. Né? Aí tem eu vou fazer um comentário, depois uma pergunta para você, tá bom? O comentário é exatamente esse, quer dizer, normalmente no comecinho do ciclo é bem tranquilo, né? Aí depois os óvulos os folículos vão crescendo, 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 e aí o ovário vai crescendo também, aí começa um pouco mais de desconforto, né? Exatamente isso que o Iso falou. Uma pergunta que elas perguntam muito frequentemente: se eu fizer a reposição hormonal, desculpa, se eu fizer o estímulo ovariano para fazer FIV, por exemplo, eu vou engordar? Isso eu não sei se é um mito ou não é um mito, né? É uma verdade ou um mito, né? Na verdade, esses medicamentos eles são um pouco anabolizantes, eles são medicações que fazem essa paciente fazer uma retenção hídrica naquele momento, né? É uma Sim. situação aguda, ela ganha peso, ela ganha um pouco de Só peso, naquele mas períodozinho, acho que é né? num período agudo. Só. Obviamente que eu acho que associado a isso está a ansiedade, né? Algumas dessas pacientes acabam comendo, né, se alimentando um pouco mais e ela acaba jogando a culpa na medicação e muitas vezes naquele período de estresse, né, aquela novidade da medicação. É, Mas eu acho que tem um pouco mas uma mulher vaidosa, uma mulher que se cuida, depois ela vai recuperar isso. Eu acho que eu perfeito. não vejo isso como um problema, não. Isso que ele falou é uma coisa importante, porque na verdade o que acontece? Normalmente, quando a gente vai fazer um processo de reprodução assistida, é bom lembrar que é um momento de muita expectativa, né, Sim. Ivo? É isso, o Iso. E a expectativa para todo mundo, né? Não é só para paciente, não é só para parceria, não é só para o casal. Todo mundo tá. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Todo mundo tá no mesmo barco, né? Quer dizer, os médicos, as enfermeiras, as Sim. pessoas da recepção da clínica. Então, nesse aspecto é uma coisa legal, porque na verdade é assim, todo mundo tá junto no mesmo barco. Então, assim, quando dá certo, todo mundo fica feliz, quando não dá tão certo, todo mundo lamenta também. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, né? Que esse processo é um processo realmente que ele gera um pouco de ansiedade. Então, a gente entende e está lá sempre para acolher os casais nesse momento, né? Então, perfeito. Então, ela vai estimulando, usando a medicação todo dia, todo dia, todo dia. Quando ela vai fazer o primeiro ultrassom, isso? Ah, em média, a gente, Na verdade, nem é o primeiro, é o segundo, né? o Porque o segundo, primeiro o ela primeiro já foi teria basal. feito. Em média, na originária, a gente acaba fazendo, a maioria nós, Uhum. no sexto dia de medicação, do quinto para o sexto dia. E E a partir daí para daí, a cada frente, 2 dias. a cada 2 dias. É. Perfeito.
Então, ela vai fazer aí, talvez, 4 ultrassons em todo esse No processo processo de todo, né? todo. Eu acho Perfeito. que é isso. O ultrassom ele é muito importante porque, na verdade, o que acontece? A gente vai monitorando o crescimento desses folículos, né? Então, todas as vezes são feitas, a gente faz uma contagem dos folículos que estão crescendo e ele vai, a medida deles, né? Então, eles têm um crescimento médio e tem algumas pequenas diferenças aí de paciente para paciente, né? Tem paciente que responde mais rápido, Rápido, cresce sim. mais rápido, o outro cresce um pouquinho mais lentamente. Mas o que é importante é que chega um determinado momento, a gente tem que fazer o passo número 2 do nosso tratamento, que é o bloqueio. Conta pra gente por que a gente tem que fazer esse bloqueio, isso. Porque essa mulher, ela vai, certamente, com esse estímulo suprafisiológico, ela acaba trabalhando no nível estrogênico muito alto e, no momento, esse nível estrogênico alto, ele vai deflagrar, pode deflagrar a ovulação, o pico de um hormônio da ovulação. Então, Fora da hora, né? nós precisamos dar o pulo do gato. Nós precisamos, num determinado momento, entrar com uma medicação que evite, mesmo com o aumento estrogênico, né, que é o aumento do hormônio feminino, que ocorra um pico espontâneo, um pico endógeno espontâneo do hormônio da ovulação, que é o LH. Hoje, os protocolos mais modernos ou mais convenientes, e eu acho que na originária a gente usa, na grande maioria dos casos, a gente usa o antagonista do GNRH, né? Antagonista, tá. E aí essa paciente, naqueles 10 dias, 12 dias que eu falei, ela vai acabar tomando 4 ou 5 dias uma segunda injeção. Hoje Perfeito. também apareceu as progesteronas, né? Ah, isso é legal, isso que eu ia te perguntar. As progesteronas que também têm um efeito de inibição do LH a nível hipofisário. Então, hoje você tem protocolos que você inicia juntamente com o indutor da ovulação, ou até um pouquinho mais para frente, a progesterona para fazer a mesma função do antagonista do GNRH. Vantagens, é uma medicação via oral, uma medicação mais barata, né? Então, Perfeito. todo protocolo ele vai ter algumas vantagens e E outras desvantagens, desvantagens, né? né? E aí a progesterona via oral, via vaginal, como é que é? Geralmente, na originária, nós usamos via oral, né? A gente Perfeito. usa. O que mais nós usamos é via oral, progesterona via oral. Aí isso varia um pouquinho, né? Aí depende um pouco de médico, depende Sim, um pouco, mas em geral tem essas possibilidades de tomar. Em outros países existe a possibilidade de fazer injetável, né? No Brasil sim. ainda não tem isso. E eu nem sei se é uma grande vantagem, né? Porque também é mais uma injetável. Perfeito. Então, quer dizer, a gente já começou a fazer o estímulo ovariano, ela está usando essa medicação, a gente vai fazer esse ultrassom aí, depois, a cada 2 dias, a gente Avaliando os vai folículos. avaliando e vai fazer esse bloqueio, ou com a progesterona um pouquinho antes, ou então com o antagonista, mais ou menos a partir de um determinado momento. Aí agora vamos falar um pouquinho a respeito do trigger. Como é que é? A gente tem que, a partir de quando e qual o tamanho ideal desse folículo e quando a gente vai fazer isso e por quê? Então, de novo, como nós estamos assistindo todas as fases, né, do processo, a gente vai assistir a fase que você vai acabar tendo a maturação final do folículo e provocando o fenômeno de ovulação, que é a liberação do óvulo pelo folículo. Obviamente que você vai marcar a aspiração do óvulo antes disso acontecer. Perfeito. Então, normalmente, na maioria das clínicas, esse pico, esse trigger, esse gatilho dessa medicação é feito por volta de 35 horas antes, né? Então, Antes da hora da aspiração. antes da hora da aspiração. Perfeito. Nós normalmente utilizamos o HCG, seja ele urinário ou recombinante, né? Uhum. São medicações de laboratórios diferentes. E nós temos também a possibilidade de utilizar o agonista do GNRH como também um possível indutor do trigger da ovulação. Perfeito. Obviamente que nós usamos o agonista em situações, às vezes, que nós achamos que ele deva ser utilizado. 2 exemplos, por exemplo, mulheres que estão tendo uma resposta bastante importante, um número grande de folículos, e a recomendação é você usar agonista para você evitar a síndrome do hiperestímulo ovariano, que é uma outra possível complicação da estimulação.
Uma Perfeito. outra ideia seria, muitas vezes, em mulheres que têm uma resposta menor e você quer tentar aumentar a chance de ela ter óvulos de qualidade, digamos, óvulos maduros, então você acaba usando as duas medicações ao mesmo tempo, que nós chamamos Perfeito. de Dual dual trigger, trigger. né? É mais ou Perfeito. menos isso, né? Perfeito. Então, aí tem um outro dado também que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, que é a questão do horário, né? Então, o que que acontece? O Iso já tinha falado que o ideal é que na fase de estímulo a pessoa use mais ou menos na mesma hora, porque de uma certa forma aquilo vai dizendo, vai dando aquele ritmo para o organismo da mulher, né? Agora, aqui nessa etapa, o horário ele é Sim. essencial, né? Então, assim, não pode esquecer, não pode errar a hora. Então, já aconteceram casos, por exemplo, que a pessoa esqueceu porque tinha que tomar exatamente naquela hora. E isso aí gera um transtorno, Gera um né? transtorno. Por quê? Porque como é tudo muito controladinho, e aí você, como ele disse, 35 horas depois vai ser agendado um horário no centro cirúrgico para quê? Para que você consiga aspirar isso sem deixar ela ovular, Antes né? do fenômeno de ovulação, Então exatamente. isso é importante, né? Então esse horário tem que prestar muita atenção para que a gente consiga otimizar todo esse processo, né? Perfeito. Então, a gente já falou, então, dos gonadotrofinas, do bloqueio, já falamos do trigger, e aí depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do suporte da fase lútea. Então, a fase lútea é aquele segundo momento. Imaginemos que essa paciente vai fazer uma transferência a fresco, né? É, aí depois a gente pode mudar um pouquinho para a gente imaginar que essa paciente vai congelar todos os embriões. Mas conta aí pra gente, essa parte de suporte da fase lútea, por que que é importante, por que que tem que ser feito? Então, o suporte de fase lútea, de novo, nós vamos assistir essa fase, vamos dizer, pré-anidação do embrião, né? Ali a hora que o útero vai receber esse embrião. Como nós acabamos fazendo um bloqueio hipofisário, e isso ser realmente reversível, a gente sempre fica com dúvida se aquele ovário vai voltar a produzir imediatamente a progesterona, né? Se os corpos lúteos que se formaram já Que vão às vezes produzir são bastantes, progesterona, né? São né? muitos, né? Então a gente acaba utilizando a literatura, né? Os estudos não têm muita certeza até hoje é, da melhor via, da melhor dose. A gente acaba usando, por exemplo, no Brasil a gente usa muito a progesterona vaginal, porque ela é uma progesterona mais conveniente para a paciente, né? Também de alta Uhum. aplicação, poucos efeitos colaterais, então a gente acaba usando isso na fase lútea. Existem países, por exemplo, na Europa, hoje você encontra a progesterona subcutânea. Nos Estados Unidos você tem a progesterona intramuscular, que dói, que geralmente é uma, Dói. é uma, uma injeção oleosa, né? O Exato. americano acredita muito nisso. Então a gente acaba fazendo esse suporte de fase lútea e também a gente não sabe, vamos supor que essa paciente engravide, se você também for ler sobre isso, a gente não sabe se a gente deveria manter essa progesterona, até quando manter. Nós, na Originária, gostamos de manter até a 10ª semana de gestação. Perfeito. Porque aí Mas você já existem tem a serviços que placenta, né? deu beta positivo, para. Tem serviços que observou o batimento cardíaco no embrião, para. Né? Então a gente não tem muita certeza. é, né? A gente acaba sendo estritamente preocupado, né? E vai até 10 semanas, né? Para a gente não É, correr nenhum risco. É um investimento emocional, físico, né? grande, Financeiro né? grande, então a gente não quer correr nenhum risco. Então nós chegamos ao fim dessa primeira parte do episódio a respeito de medicamentos que são utilizados aí em reprodução assistida. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, porque é importante para o nosso canal, e também de mandar as suas dúvidas, que a gente vai ter a possibilidade de respondê-las na medida em que elas vão chegando. Participe e siga o Reprodução em Pauta.